nesse vídeo eu quero falar para vocês um pouquinho sobre como funcionam as 9 personalidades dentro do Eneagrama. Primeira coisa que a gente tem que entender é que dentro do Eneagrama a gente separa por centros de inteligência. Nós temos 3 centros de inteligência. O que são centros de inteligência? Existe o centro de inteligência mental, que é responsável pelo nosso racional, por planejar, por pensar, por programar, por prestar atenção nas coisas. Tudo que envolve a capacidade mental está no centro de inteligência mental. E existe também um centro de inteligência que é o emocional, que é o centro responsável pelas nossas emoções, coração. Então tudo que envolve empatia, conexão, sentimentos, relacionamento com as pessoas, que envolve essa energia do coração, está no centro de inteligência emocional. E nós também temos um terceiro centro de inteligência, que é o ação, que é o instintivo, que está relacionado ao nosso corpo, ao nosso físico, mas tudo que envolve as nossas ações, o agir, o fazer, as nossas atitudes, a nossa impulsividade, mas também a ação de fazer as coisas de uma forma eficaz. Tudo isso envolve o centro de inteligência ação instintivo. Então, todos nós temos os 3 centros de inteligência, que até são, energeticamente, o nosso corpo. O centro de inteligência mental é a nossa mente, os nossos pensamentos, o nosso racional. O centro de inteligência emocional, que são os nossos sentimentos, as nossas emoções, o nosso sentir. E o centro de inteligência instintivo, que é a nossa parte de fazer, de agir, de ir para a ação. Todos nós temos os 3 centros de inteligência. Só que na formação da nossa personalidade, isso gerou uma combinação. E nós passamos a ter um mais desenvolvido do que o outro. Nós passamos a ter um centro de inteligência mais predominante, ou seja, passamos a tomar mais decisões, fazer mais escolhas, viver mais nesse centro de inteligência. Então, algumas pessoas se tornaram mais racionais, mais mentais, ou seja, são pessoas que pensam mais antes de fazer qualquer coisa, que ficam mais em dúvida, precisam pensar muito antes de decidir, são mais planejadoras, são mais analíticas. E as pessoas do centro emocional já não, elas precisam sentir, tudo passa pelo coração. São pessoas mais conectadas emocionalmente, que sentem tudo com mais intensidade. E as pessoas do centro instintivo, que são pessoas que primeiro fazem, depois vê se pensam ou se sentem. Mas elas são pessoas de muita atitude, de muita ação, de muito resultado. Então, nesses 3 centros de inteligência, cada um tem as suas vantagens e as suas desvantagens, tá? Não existe um melhor do que o outro, assim como as personalidades. Então, em cada centro de inteligência, nós temos 3 perfis de personalidade. O total no Eneagrama são 9 perfis de personalidade, então nós temos 3 perfis de personalidade em cada centro de inteligência. Para começar a gente entender isso, a gente precisa entender que a formação da nossa personalidade, ela se deu lá na nossa infância, quando a gente ainda era muito pequenininho e muitas vezes antes de nosso mental, racional pensar. Então não foi uma coisa lógica, tá? Não foi uma coisa, é isso mais isso. Não é lógica a nossa formação da nossa personalidade. A gente foi entendendo coisas. Então a gente fala que a personalidade, ela sempre se origina de uma falta. Nos centros, por exemplo, mental, a falta gerada, a sensação de falta gerada, ela foi uma sensação de falta de capacidade, de não dar conta, de não conseguir. E esse centro de inteligência, ele passou então a querer buscar segurança para se sentir capaz, para sentir que dá conta, para sentir que consegue. Já no centro de inteligência instintivo, a sensação de falta foi de se sentir valorizado ou de se sentir importante. Foi como se ele não tivesse vez. E nesse centro eles passaram a buscar essa valorização, buscar esse sentimento de importância. E já no centro de inteligência emocional do coração, a falta, ela foi de amor, de afeto, de carinho, como forma de conexão. E na formação da personalidade, a pessoa passa a buscar ter aquilo. Então, cada perfil de personalidade sentiu essa falta e passou a criar uma estratégia para suprir isso. Então, por exemplo, dentro do centro de inteligência, resumidamente, gente, no máximo que cabe no vídeo, mas resumidamente para vocês entenderem, no centro de inteligência instintivo, nós encontramos os perfis 8, 9 e 1, por exemplo.
E como a sensação de falta de valor aqui bateu muito forte, cada perfil criou uma estratégia para buscar se sentir valorizado, né? Como a gente conhece um pouco mais, se vocês verem também nos stories anteriores, vocês vão ver que tem ali os stories de cada perfil de personalidade. Você pode acessar ali para você assistir, você vai entender um pouquinho melhor. Mas no 891, então foi a falta de valor. O 8 criou uma estratégia de ter força, poder. Se eu tiver força e poder, eu vou ser valorizado. O 9 já criou uma estratégia de não aparecer, de não criar conflito, porque entendeu que se ele não criasse conflito, ele seria valorizado. E o 1 criou a estratégia de fazer tudo certo, tudo correto, seguir um padrão muito rígido e correto, para daí se sentir valorizado. Essas estratégias todas foram criadas desde que a gente era muito pequeno, tá? Então, às vezes não faz sentido. Só sente que muitas vezes qual a estratégia que você criou por causa de uma falta. É aí que está a busca da tua personalidade. Lá na falta de se sentir capaz, do 5, do 6, do 7, vem essa busca enorme por segurança, que no 5 se dá através de ter muito conhecimento e isolando um pouco das pessoas ao seu redor. Então eu busco conhecimento, entendo as coisas e eu me sinto seguro. No 6 vem de buscar referências externas, buscar segurança externas e de planejar tudo para ter essa segurança. Então eu planejo e me sinto seguro de como as coisas vão acontecer. Eu tenho esse controle de como as coisas vão acontecer. E o 7 entra na história de eu não olhar para a dor, eu não olhar para o sofrimento, eu não olhar para os riscos. E se eu não ver o perigo, eu me sinto seguro. Já nos 2, 3 e 4, que é a sensação da falta de amor, também cada um criou uma estratégia para se sentir amado. O 2, na tentativa de ter esse amor, ele tentou buscar ser muito agradável, prestativo, fazer tudo pelo outro, esquecendo das suas necessidades, para daqui com isso ele se sinta amado no reconhecimento das pessoas. O 3 passou a agir de uma forma que tudo que ele fizesse fosse muito bom, ou tivesse muito sucesso, tivesse muito resultado. Tudo que ele fizesse tinha que ser o melhor. A partir disso ele entendeu que ele se sentia amado. E o 4 passou a intensificar todas as emoções e viver elas internamente de uma forma que ele sinta muito todas as emoções que existem, para dessa forma ele se sentir com mais amor, dramatizando, intensificando todos os sentimentos, tentando ganhar esse amor das pessoas ao redor, tentando sentir esse amor internamente. Então, os 9 perfis de personalidade são estratégias que a nossa criança criou para ter mais amor, para se sentir mais seguro, se sentir mais capaz, para ter mais valor, para ser mais aceito. Cada um de nós vive buscando mais amor, mais segurança, mais valorização. A gente está numa rodinha de hamster, correndo atrás de algo. Quando a gente chega, aquilo já não é mais bom o suficiente, aí a gente quer mais e a gente chega e não é mais bom o suficiente. Então, na nossa personalidade, a gente vai estar sempre infeliz. A gente vai estar sempre correndo atrás da nossa rodinha de hamster. A gente precisa entender a nossa personalidade para dar o próximo passo e entender que a gente não precisa mais buscar essa segurança, esse amor, esse reconhecimento. Tudo isso já existe dentro da gente. Então, a partir da ferramenta do Enneagrama, a gente consegue entender isso, consegue entender que a gente não precisa mais buscar externamente todas essas coisas existem na nossa essência, em cada um de nós.